Agora falamos de quem? Falamos do melhor do mundo, Lionel Messi, para falar de PSG 4 contra 0 Inter Miami. Nenhuma novidade, né? Nenhuma novidade. O Inter Miami já fez um Mundial muito acima da sua própria média, muito acima da expectativa. Eu, inclusive, esperava que o Inter Miami... E olha que eu vejo muito jogo do Inter Miami na MLS, apanha lá. Eu não esperava que fosse conseguir se classificar, esperava que fosse o último do grupo. Mas a magia das estrelas ainda tem a oferecer no nosso futebol, né? O futebol também é feito de estrelas e as estrelas oferecem muita coisa ao futebol. Consegue passar na fase de grupos, muito por conta do goleiro Stari, que no jogo contra o Al-Ahly defende pênalti. Ele que já era goleiro jogando com o Messi lá em 2006, passou, rodou por onde rodou e volta a encontrar o argentino nesse ano, para fazer esse jogaço que fez. O Lionel Messi tem um time que não ajuda, é um time muito lento, muito mal tecnicamente, tirando os 4 pilares ali. Jordi Alba, que começa no banco, o Sérgio Busquets, que é gênio, para fazer saída de bola, gênio. Mas é isso, né? Saída de bola e ele não pode agregar muito mais que isso. Um Luis Suárez com o joelho que já não aguenta mais, por mais que tecnicamente ele seja bizarro. E Lionel Messi, que é o melhor do mundo, não está naquela rotação de anos atrás, o que é normal, mas mesmo assim entrega. E como entrega? O jogo do Inter Miami é basicamente bola no Messi, pra ele orquestrar. Na verdade, é bola no Busquets pra ele sair da pressão, bola no Messi pra ele orquestrar o jogo, e aí precisa de gente passando. Como, por exemplo, o jovem garoto Allende ali, correndo, porque os caras precisam passar pro Messi achar uma cavada, pro Messi achar um passe mágico, pro Messi fazer o diferencial. E ao mesmo tempo que a gente tem pessoas do lado passando nesse 4-4-2 aí, o meia esquerda, meia direita passando, precisa dos outros se relacionarem com ele, de um Suárez se relacionar com ele, para ele conseguir ir avançando bloco a bloco. Então é um jogo muito difícil de ser construído no Inter Miami. E também é um time que sofre muito defensivamente, porque são 10 jogadores, perfeito na linha. Só que dos 10, 2, que são Messi e Suárez, não tem aquele pique para voltar defensivamente. E o outro também é o Busquets, que já não é aquele grande pilar defensivo. Esse é o nosso Inter Miami. Mas a gente tá falando de Inter Miami, não é, claro, pelo estilo de jogo, não é porque o Beckham é o presidente, não é por nada disso, é pela figura de Lionel Messi, que vai muito bem no primeiro jogo. Ele, às vezes, o time tanto não ajuda que ele precisa criar chances que inexistem, ele precisa tentar fazer um gol olímpico de escanteio, tentar pegar uma bola de escanteio curto, sair da área e tentar fazer um golaço, como quase o fez, e a bola foi no travessão. Precisa tirar coelhos e coelhos da cartola. Mas isso é até possível para quem já está acostumado a fazer o impossível, como é o mágico Lionel Messi. Depois disso, o Inter Miami enfrenta um Palmeiras que joga muito mal, dá espaço pro Messi jogar, dá rotação pro Messi jogar, porque se o jogo tiver 40% de intensidade, cara, o argentino ele vai te entregar. Mas nesse jogo não foi o jogo da Argentina. O jogo da Argentina foi contra o Porto, que ele faz um golaço de falta, que ele se veste de Messi novamente, e a gente pode começar a ver os últimos lampejos dessa estrela, dessa lenda do futebol. O jogo contra os Palmeiras é outra estrela que brilha, a estrela de Luizito Soares, que ó, você já beijou a pistola hoje? Luizito contra o Palmeiras, beijou, deu assistência pro gol no primeiro, no segundo ele faz uma linda jogada, passa no meio de 2, depois passa no terceiro e bate de canhota, como é bom também o uruguaio, pena que o joelho não acompanha com sua qualidade técnica e o que já foi, uma vez, del pistoleiro. Vai pra partida contra o PSG, e tudo isso que eu falei serve pra dizer que não teve jogo de futebol, teve um amasso, o PSG com uma rotação muito acima, é campeão da Champions, entrou com um time praticamente o que seria o ideal. É claro que o Mosquito Dembélé tá no banco porque tá voltando de lesão, é o time que também tá recuperando outros jogadores, mas amassou, dominou o jogo. Com 5 minutos o time já abriu o placar numa bola aérea, o Stari até poderia ter feito algo melhor. E eu, particularmente, eu já sabia que não ia ter jogo, acho que todo mundo sabia, e quando saiu o primeiro isso ficou ainda mais evidente. E aqui eu não vou florear como o PSG é bom, como esse Luiz Henriquismo de troca de posições funciona, a ponto do volante João Neves ter feito 2 gols, um deles com a assistência do outro volante, Fabian Ruiz, na área, como o Hakimi faz um gol, o lateral faz o gol, porque ele joga como ponta, mas também ele, nesse esquema do Luiz Henrique, vem muito pelo meio para trabalhar e pisar na área. Não vou falar nada disso, vou falar do argentino, porque se todo mundo estava ali aos 70, 75 minutos numa tarde de domingo, ainda querendo ver alguma coisa, era por causa
de Lionel Messi. Inclusive, teve uma falta no final que todo mundo ficou aguardando pra ver, porque falta pra ele é pênalti e ele é diferente. Tem uma crônica muito boa, do Hernan Cassiari, argentino, se chama Messi es un perro. É uma crônica que a tradução é tipo, Messi é um cachorro. É uma crônica absurda, não só sobre Messi, mas sobre futebol, sobre a relação de cada um com o futebol, a relação histórica de cada pessoa que vive no seu próprio tempo com o futebol arte que é jogada. E nessa crônica, ele fala que sinto saudades do Messi sinto saudade do presente toda vez que o Messi joga. Isso é muito real. Toda vez que o Messi joga, cada segundo que passa, você recorda desse mesmo segundo que passou e fala, pô, como era bom. Porque não vai ter outro Lionel Messi, não vai ter outro cara que faça essa diferença. Por mais que tenha alguém que muito dificilmente, sei lá, chegue a 91 gols no ano, chegue a ganhar a Copa, chegue a ser o jogador com mais títulos, chegue a ser o jogador com mais participação em gol na história do futebol. Por mais que alguém consiga chegar a essas marcas, não vai ser Lionel Messi, não vai ter o mesmo jeito, a mesma passada, aquele lugar que você olha ali pra direita do seu vídeo, pra direita da sua tela, e você vê um baixinho ali de 1,69 andando, caminhando, meio corcundinho, e você sabe que a partir dali a mágica pode ser feita. Não vai ter alguém que ande e desfile nos campos como o Messi faz. É alguém que você olha, bate o olho e pelo jeito de andar, pelo jeito de se mover, pelo meião mais abaixado, pela camisa larga, você sabe que ali tem um mágico e o melhor jogador de futebol da história. Ao lado do Pelé, tá? Eu coloco os dois na mesma prateleira por questões historiográficas. E é por isso que todo mundo viu esse jogo. O Messi faz aí a sua última dança num grande torneio internacional de clubes. Acredito que realmente seja, porque o próximo Mundial ele não vai estar jogando, já tem 38 anos, não é possível. O Cristiano Ronaldo eu acredito que vai chegar aos 42 jogando. O Messi eu já não sei. Vamos ter a Copa do Mundo pra quem sabe desfrutar de um pouco mais de Lionel e o cara que transforma esse jogo e transforma tudo ao seu redor. Inclusive, você pode ver em todas as postagens dos jogadores do PSG, todas são com Messi, tirando foto e todo mundo falando que é uma honra. O Estevão falou que a perna dele tremeu pra ver ele. E essas lendas viram ainda mais lendas no imaginário coletivo quando elas se despedem do campo e ficam só na memória. Na memória de quem viu e, diferente do Pelé, nos vídeos de quem gravou e tenta transportar a gente um pouquinho pelo que a gente já viveu. Então é isso, é mais pra falar de Messi, é mais uma declaração, porque o jogo é segundo plano, sendo que o primeiro plano tá um baixinho, que é o maior de todos. É isso, 4-0 PSG, Inter Miami se despede, todo mundo se despede, Suárez, Busquets, e a partir daí teremos um PSG e Bayern de Munique, vai ser loucura. Aí a gente volta a falar de primeira prateleira de jogo e não primeira prateleira de jogador. É isso, 4 PSG, 0 Inter Miami.